Esse tipo de situação, pessoal, é por isso que os técnicos ficam assim, tá vendo? Né? É uma das coisas que fazem os técnicos perderem todos os cabelos que ainda restaram, tá bom? Na cabeça. Por quê, gente? Porque olha só. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Vamos lá, meu querido, e aí, qual é a pergunta fantástica que a galera está basicamente arrepiando na plataforma do curso de Eletrônica Fácil? Diz aí. Vamos lá. Professor, peguei uma placa eletrônica e, ao analisar ela, no primeiro momento, identifiquei que a malha de alimentação estava em curto. Qual placa? Mostra a placa aí para a galera aí. Mostra essa aqui, a placa aí por para a exemplo, galera. Essa aqui. Isso, olha lá. Pronto. Maravilha. Show essa de aqui. bola. Do que é essa placa aí? Fala aí para a galera. Do que essa é aqui placa? É uma pedaleira Zoom. Show. Pedaleira Zoom. Eu vim aqui no conector da fonte de alimentação e verifiquei que entre o negativo e o positivo, meu multímetro apitava, estava em curto. Aí eu fui pesquisando a malha inteira nos capacitores e todos os capacitores estavam em curto. Todos os lugares que eu andava, eles estavam em curto. E agora, professor, todos os capacitores estragaram? Será que entrou um raio de Thor aqui, queimou tudo, não tem mais jeito? O que eu faço? Na verdade, eu vou falar para você. Esse tipo de situação, pessoal, é por isso que os técnicos ficam assim, tá vendo? Né? É uma das coisas que fazem os técnicos perderem todos os cabelos que ainda restaram, tá bom? Na cabeça. Por quê, gente? Porque olha só. Curto-circuito em malha de alimentação contínua, né? A gente está falando, por exemplo, em uma malha de 9 volts, então mais 9 volts, 0 volts, ou mais 12 volts, 0 volts, ou mais 5 volts, 0 volts, mais 3.3, 0 volts, né? Tensões de alimentação que vão basicamente fazer com que todos os periféricos da placa funcionem com sucesso. Microcontroladores, microprocessadores, sensores, atuadores, dispositivos que vão exercer um trabalho no meu sistema, então solenoide, enfim, tudo isso e muito mais, né? Quando você tem um curto numa malha entre positivo e negativo, por que isso é muito chato? Porque entre o positivo e o negativo, você pode ter inúmeros componentes nessas ligações. Então, olha só que situação, né? Pode estar acontecendo isso aqui, ó. Então, vamos supor que numa placa eletrônica, você tenha lá uma... Aqui eu simulei uma fonte de corrente elétrica, tá, gente? Beleza? Uma fonte de 3 amperes passando por um resistor de 1 ohm. Uma fonte de 3 amperes passando por um resistor de 1 ohm. 3 vezes 1 dá 3 volts em cima dele, tá? Beleza? E aí, esse 3 volts, todo mundo que está em paralelo com o resistor, ó, então esse capacitor, entrada com entrada, saída com saída. Então, ele está em paralelo com esse resistor, ele vai receber os mesmos 3 volts. E o outro capacitor aqui, entrada com entrada, saída com saída, os mesmos 3, mesmos 3, mesmos 3 volts. Esse aqui pode ser o capacitor de desacoplamento de ruído do microcontrolador. Esse daqui pode ser o do regulador. Esse daqui pode ser o capacitor de eliminação de ruído de uma memória, por exemplo, né, de uma memória EEPROM, uma memória I2C. Outro capacitor pode ser um capacitor de desacoplamento de ruído de um RTC, um Real Timer Clock, e enfim, né? Mostra para a galera aí, David, se você puder, por gentileza, a quantidade de capacitores cerâmicos que tem nessa placa eletrônica aí para a galera ver. Para a gente mostrar para o pessoal. Olha lá, gente. Aparecer. Tá vendo? Então, todos os componentezinhos marrom clarinho aí, ó, beijinho, ó, que você tá vendo escrito C30, C28, tá vendo? Tudo isso são capacitores, gente. Dá uma olhada a quantidade de capacitores que você vai ter nessa placa eletrônica. Simplesmente brutal. Né? E aí, muitos deles, né, David? Muito obrigado, meu querido. Muitos deles podem estar entre o positivo e o negativo. E aí fica aquela questão, né? Onde está o curto? Qual é o real problema? Qual é a massa podre eletrônica, né? E aí, gente, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, tá bom? Vamos lá. Dica número 1, hein? Tipicamente, com componentes eletrônicos em curto-circuito,
tendem a converter o excesso de corrente elétrica em calor, que é o famoso efeito Joule. Então, o efeito Joule é basicamente o quê? A conversão da circulação da corrente elétrica em calor. E por que quanto maior a corrente, maior é o calor, gente? Por que quanto maior a corrente, maior o calor? Porque, veja, o que é corrente elétrica mesmo, David? Qual que é a definição de corrente elétrica? Define aí para a galera aí. São fluxos, é um fluxo de elétrons, né? Que vão caminhando ali pelo fio. Perfeito. Então, é um movimento ordenado dos elétrons. Quando o elétron ele sai de um átomo e vai para o outro, ele sai de uma órbita e entra na outra órbita. Esse negócio de sair de uma órbita e entrar na outra gera uma colisão. É como se fosse uma estrela cadente. É como se fosse um pedaço de meteoro, por exemplo, né? Um pedaço de qualquer coisa que está lá na atmosfera e entra no nosso planeta. Quando você tem lá um meteorito que ele vai passando pelas diversas camadas protetoras do nosso planeta, ele não tende a pegar fogo, né? Ele acaba se colidindo com essas camadas protetoras e isso faz com que gere a famosa estrela cadente, né? Então, o que acontece? Quando um elétron está saindo de um átomo e está indo para o outro átomo, qual que é o efeito que está acontecendo? Saindo de uma órbita e entrando na outra, ele vai colidir com aquela eletrosfera. E essa colisão, esse negócio de ele passar pelas diversas eletrosferas, faz com que esse impacto que tem gere uma reação de calor. E aí ele vai de um para o outro, mais uma reação de calor. Vai de um para o outro, mais uma reação de calor. E quanto mais elétrons tem, mais intensidade você tem de calor, por causa disso. Se você tem pouco fluxo de elétrons, menos impacto, menos calor. Mais fluxo de elétrons, mais impacto, mais calor. Esse é o famoso efeito Joule, tá? E quando acontece isso na placa eletrônica, componente em curto, o componente que está mais quente tende a indicar onde tem o maior fluxo de elétrons, o ponto de fuga ali da corrente elétrica, de onde ela deveria circular, e aquele caminho alternativo, aquele caminho fácil de circular com baixa resistência, alta corrente, automaticamente aquele componente aquece. Então, o componente que está mais quente na placa eletrônica tende a ser o verdadeiro curto-circuito. É uma hipótese. Uma hipótese, tá? Por que é uma hipótese? Olha só. Porque nem sempre vai esquentar só um. Ó a dica, ó. Nem sempre vai esquentar só um. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um regulador de tensão que converte 9 para 5. 9 para 5. Convertendo 9 volts para 5, eu tenho alguém aqui, por exemplo, um Real Timer Clock, um RTC, que é o OCI que fica toda hora monitorando o quê? Qual é o horário, o tempo real, para poder falar para o microcontrolador qual que é o tempo real de um determinado sistema, tá? RTC. Toda placa-mãe de computador tem um RTC com uma bateria lá de 3 volts, tá? Beleza? Que é o que você olha lá no sistema lá e vê o horário em tempo real, né? Tá bom? Beleza? Aí o regulador de 5 está aqui. Depois do regulador de 5 tem a alimentação do RTC que está com 5. Só que se esse cara aqui entrar em curto, ele vai ser uma baixa resistência, concorda, David? Sim. Só que toda corrente que vai circular por esse curto-circuito desse cara está vindo por onde? Pelo regulador. Pelo regulador. Então, esse cara vai aquecer e quem fornece para ele também vai aquecer. Então, quem vai aquecer é quem? O RTC e o regulador. Então, muitas das vezes, você, numa placa eletrônica que tem um regulador, você vai ter o ponto crítico de curto aquecendo e quem fornece corrente para ele também aquecendo. Então, toma muito cuidado com isso. Nem sempre o curto-circuito ele vai gerar o calor num ponto só, mas pode até 2 ou 3, dependendo da característica da placa eletrônica, tá? Só que aí, então essa é a dica número 1, gente. O curto-circuito pode ser localizado através do calor excessivo. E aí você pode passar um spray congelante na placa eletrônica, tá bom? Então você pode pegar um spray congelante, pode aplicar na placa eletrônica, e aí você, alimentando a placa eletrônica, o ponto em curto, como vai aquecer muito, vai fazer uma manchinha no congelante. Olha lá o congelante do David lá, tá bom? Deixa eu ver se eu acho uma foto do congelante aerosol aqui, da Implastec, para mostrar para o pessoal aqui. Ó, é mais ou menos isso aqui, gente. Quer ver, ó?
Vamos compartilhar aqui para. Às vezes a gente está falando aqui, né, David? Pessoal, pô, professor, mas nem sei o que é esse congelante aí. Ó, congelante é esse produto, então, aqui, tá vendo? Ó, da Implastec. Inclusive, tem na loja eletronicafácil.com.br, tá, gente? Que você vai aplicar na placa eletrônica. Aplicando ele na placa eletrônica, ó, acontece isso aqui, ó. Tá, ó. A placa, ela vai ficar toda branca, depois que você aplica o congelante, tá, ó. Nesse caso aqui, deixa eu ver se está mostrando bem para a galera. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, gente, o que está acontecendo, ó? Aplicou o congelante numa placa eletrônica, alimentou o positivo e negativo dela aqui, e aí fez uma manchinha nesse cara aqui que parece ser um diodo, ó. Então, a placa toda fica branca. Esse cara que aqueceu faz a manchinha, você detecta o calor pelo congelante, né? Que fica ali a manchinha derretida do ponto que sobreaqueceu, e a tendência de que ali ou bem próximo ali esteja o nosso famoso curto-circuito. Tá bom? Então, o congelante é um produto sensacional para detecção de curto-circuito em placas eletrônicas através do aquecimento, tá? Uma outra coisa que a galera usa também, eu prefiro usar o congelante, tá? Mas muita gente usa também é o próprio álcool isopropílico. Então, por exemplo, muitas pessoas acabam analisando a placa e detectam algum ponto quente. Então, eu não gosto de misturar álcool isopropílico com ponto de calor, porque álcool é um produto inflamável. Então, álcool é um produto inflamável. Eu não recomendo. Porém, tem algumas pessoas que fazem. Pega o álcool isopropílico, passa uma camadinha sobre a placa. Quando você ligar a placa, o pontinho que sobreaquecer vai fazer com que ele evapore mais rápido. Evaporou mais rápido é o ponto de aquecimento, né? É uma outra opção. A terceira opção de detectar por aquecimento é você passar uma camada de breu em cima da placa eletrônica, tá? Como que o pessoal faz isso? Pega um potinho com breu, pega a ponta do ferro de solda, coloca no breu, e aí você vai passando por cima não encostando nos componentes, tá, pessoal? Mas vai passando a pontinha por cima da placa, e aí aquele vapor, aquele pozinho do breu vai caindo na placa eletrônica. E vai formando como se fosse uma película branquinha. Quando você liga a placa eletrônica e aumenta a temperatura no determinado ponto, aquela película derrete. Então forma uma manchinha também. E também você consegue identificar o ponto de aquecimento através do breu dessa maneira. São 3 técnicas: a técnica do congelante, que é a mais nítida de todas, do álcool isopropílico, e a da utilização do breu, tá? Beleza? E aí, pelo aquecimento, você tem que entender o seguinte, que a suspeita do curto é na placa, a confirmação é com o teste fora da placa. Então, anota isso aqui no campo de comentários para mim, gente. A suspeita do ponto de curto-circuito é com teste na placa. Porém, a confirmação do ponto em curto é fora da placa. Tá bom? Beleza? Inclusive, tem um vídeo já sobre congelante no canal Eletrônica Fácil. Tá? Daqui a pouco eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né, David? Já passou por isso, David? Componente esquentando pra caramba na placa eletrônica e você aplica o congelante e forma a manchinha? Opa, com certeza. Até por isso que esse camaradinha tá aqui do lado. Ele aqui às vezes é um pouco complicado para usar o congelante, né? Você tinha citado essa questão do álcool isopropílico e do congelante. E em alguns dias eu não consigo usar o congelante porque aqui é a parte de cima da casa e é muito quente aqui. Então eu aplico o congelante e o congelante já automaticamente já derrete. Então não dá muito tempo de eu Ou seja, em ambientes ultra mega quentes, fica um pouco complicado. Fica mais complicado. Eu não consigo usar. Aí eu uso o álcool isopropílico, que foi essa segunda opção que você deu. Perfeito. E aí sim eu consigo ver através da luz, deixo a plaquinha um pouquinho de lado, e aí eu vou vendo onde vai derretendo. Perfeito, evaporando, desculpa. Gente, ó, para mostrar aqui na prática para vocês o congelante, tá? Tem um vídeo no Eletrônica Fácil mostrando, tá bom? Sobre a utilização. Perfeito, ó. Vou dar play aqui para vocês, ó. Aqui o que aconteceu, ó. Peguei o congelante aqui da Implastec. Legal. Eu peguei uma fonte de alimentação com regulador com suspeita em curto, tá? Então, olha só. Peguei o congelante. Vou aplicar sobre a placa eletrônica para vocês verem. Legal. Aplicou o congelante. Lógico que a placa está sem energia, tá, gente? Tá bom? Outra coisa, o congelante não é condutivo.
Tá bom, pessoal? O congelante não é condutivo, tá? Ó. Então, aplicou o congelante lá na placa eletrônica, belezinha, ó. Vai formar a película branca em cima. Olha lá que interessante, pessoal. Ligou a alimentação, ele vai formar a mancha exatamente no ponto de aquecimento. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Quais foram os 2 pontos que automaticamente derreteram primeiro aqui? O diodo e o regulador. Por que que o diodo, se o regulador estava em curto, por que que o diodo também tendeu a aquecer? Porque toda a corrente que passa pelo regulador veio do diodo. Então, a corrente de curto do regulador é a corrente de curto do diodo também. É por isso que os dois aqueceram. E é por isso que eu expliquei aqui para vocês que, muitas das vezes, mais de um ponto pode aquecer na placa eletrônica quando existe um curto-circuito. Então, fiquem ligados nisso, tá? Beleza? Já valeu o like, né? Inscrição no canal. Vamos que vamos. Vamos para cima que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixa o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multi, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.